Manual de Terapia Nutricional na Atenção Especializada Hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Prefácio. Este manual de terapia nutricional é um guia prático que reúne dados em um único documento e sugere instrumentos que poderão ser adotados nos serviços de saúde por seus profissionais habilitados com o objetivo de ilustrar e facilitar a tomada de decisão na prática clínica diária. Recomenda-se que todos os pacientes admitidos na unidade de internação hospitalar recebam a atenção da equipe responsável pela nutrição e que se mantenha uma integração com a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, EMTN, para melhor acompanhamento dos pacientes admitidos. Após a avaliação nutricional realizada, as duas equipes deverão planejar e adequar o melhor cuidado ao paciente, incluindo a alta hospitalar. A alta hospitalar responsável, conforme a Portaria número 3.390, GM-MS, de 30 de dezembro de 2013, deve contemplar a orientação da terapia nutricional, TN, programada e orientada pela MTN. Ainda no hospital, o cuidador responsável por acompanhar o paciente deve ser orientado quanto aos cuidados em TN no domicílio, Brasil, 2015, e treinado quanto à adaptação ao sistema intermitente por bolus ou gotejamento. Cada estabelecimento deverá adotar os instrumentos disponíveis que melhor se adequarem, de acordo com as especificidades para manter o aprimoramento das informações e das boas práticas da terapia nutricional na atenção especializada, na rede de atenção à saúde RAS e no Sistema Único de Saúde SUS. Caso o profissional queira ou precise ir além das informações contidas neste manual, sugere-se que a busca seja realizada em outras referências. Apresentação. Este manual reúne abordagens instrumentais de orientação nutricional para uso dos profissionais médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, assistentes sociais, entre outros, que trabalham na equipe multiprofissional de terapia nutricional, EMTN. A atuação dos profissionais da EMTN deve ser diária, sempre que possível. Além dos benefícios clínicos que são esperados com a atuação adequada da equipe, benefícios econômicos também podem ser alcançados como, por exemplo, diminuição dos dias de internação, redução de glosas dos procedimentos de terapia nutricional, TN, no Sistema de Informação do Sistema Único de Saúde, SUS, diminuição de desperdício, entre outros. As recomendações contidas neste documento são de caráter nacional e devem ser usadas pelos profissionais, podendo ser alteradas de forma suplementar, considerando as especificidades de cada serviço de saúde no SUS. Essas recomendações devem ser submetidas à avaliação e à crítica da MTN. Este manual não substitui os protocolos institucionais de triagem e avaliação nutricional e protocolos de indicação e acompanhamento nutricional. Um método. Este manual foi elaborado pelo Grupo de Trabalho da Terapia Nutricional. O grupo foi constituído por profissionais de EMTNS, por outros profissionais relacionados à área da saúde e coordenado pela Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade, do Departamento de Atenção Especializada e Temática, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, CMAC da SAS-MS. 2. Objetivo. 2.1 Geral. Recomendar a realização da triagem e avaliação da indicação, do acompanhamento e da manutenção nutricional na atenção especializada hospitalar, no âmbito do SUS. 2.2 Específico. Recomendar que a realização da terapia nutricional ocorra aos primeiros sinais de risco nutricional, ainda no início da internação, seguindo protocolos institucionais de recomendação. 3. Introdução na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN, na primeira diretriz, Organização da Atenção Nutricional. A atenção nutricional é definida como cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS para indivíduos, famílias e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados, Brasil 2012. O Ministério da Saúde, em 2009, publicou a Portaria número 120 SAS-MS, de 14 de abril, que conceituou a assistência de alta complexidade em terapia nutricional, papéis e qualidades técnicas necessárias, estabelecendo critérios e rotinas para habilitar serviços no atendimento para assistência nutricional.
subsidiando tecnicamente o controle e a implantação de serviços hospitalares, estabelecendo uma nova conformação para a tabela de procedimentos, medicamentos e materiais especiais do SUS e instituindo a necessidade de protocolos de triagem e avaliação nutricional e protocolos de indicação e acompanhamento nutricional. A terapia nutricional tem como principais objetivos prevenir e tratar a desnutrição, preparar o paciente para o procedimento cirúrgico e clínico, melhorar a resposta imunológica e cicatricial, modular a resposta orgânica ao tratamento clínico e cirúrgico, prevenir e tratar as complicações infecciosas e não infecciosas decorrentes do tratamento e da doença, melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir o tempo de internação hospitalar, reduzir a mortalidade e, consequentemente, reduzir custos hospitalares. Enclave et al. 2013, Drover et al. 2011, Weitzberg et al. 2006. Estudos realizados apontam que parte dos indivíduos não se alimenta corretamente no período de internação hospitalar, levando à desnutrição, ao aumento das complicações, consequentemente ao aumento dos custos de internação para o SUS. No Brasil, a desnutrição representa o fator de risco de morte mais importante em adultos entre 60 e 74 anos vivendo na comunidade. E essa associação se mostrou ainda mais forte em indivíduos acima de 75 anos de idade, Ferreira et al. 2011. Outro dado importante é que muitos pacientes já chegam às unidades de internação apresentando desnutrição, aproximadamente 50% dos pacientes admitidos. Cristaldi et al. 2011, Aguilar Nascimento et al. 2011, podendo chegar a 80% em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, pâncreas e do trato gastrointestinal, Mendelssohn et al. 2012, Cargilés, 2005, Pinho, Tartari 2011. Na Europa, a desnutrição relacionada à doença é altamente prevalente, havendo 20 milhões de pacientes desnutridos, o que custa para os governos europeus 120 bilhões de euros por ano. Lengunviches, MEN 2009, Lengunviches et al. 2010. Estudos europeus mais específicos sobre idosos vivendo na comunidade mostraram que a prevalência de desnutrição associada à doença varia de 19% na Rússia até 84% na Irlanda. Freiger et al. 2012. Infelizmente, os dados brasileiros sobre desnutrição são ainda mais negativos que os europeus. Um estudo descritivo realizado na Escola Nacional de Saúde Pública verificou que no Brasil, entre 1980 e 1997, ocorreram 36.955 óbitos por desnutrição em idosos. Desse total, a maioria ocorreu na faixa etária de 70 anos e mais. Otero et al. 2002. No idoso, a perda de massa muscular característica dessa etapa, sarcopenia em geral, está associada à desnutrição que, por sua vez, relaciona-se com o aumento da susceptibilidade às infecções, maior taxa de mortalidade e redução da qualidade de vida. Entretanto, a desnutrição é frequentemente ignorada, pois é vista, erroneamente, como parte do processo normal de envelhecimento. Otero et al. 2002. De acordo com estudo multicêntrico realizado com base nos dados da pesquisa coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, denominada Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento SAB, em que foram avaliados idosos residentes no domicílio na cidade de São Paulo no ano 2000, a prevalência de desnutrição foi de 2,2%, N igual 15.600, e o risco de desnutrição foi de 23,1%, N igual 161.511, ou seja, 1/4, 25,3%, da população apresentava algum déficit do ponto de vista nutricional. O mesmo estudo também verificou que a probabilidade de o idoso apresentar desnutrição aumenta de forma significativa com a idade, confirmando que a idade é fator de risco para desnutrição. Alves 2006. Assim como os idosos, as crianças também constituem um grupo etário que merece atenção do ponto de vista nutricional. De acordo com estudo organizado pelo MS, OPAS e Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, que avaliou a prevalência de desnutrição em 904 crianças hospitalizadas de 9 capitais brasileiras: Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Pará e Brasília. No ano 2000, 16,3% das crianças apresentaram baixo peso, estatura e 30% baixa estatura para a idade na admissão.
sendo que 56,7% não tinham registro no prontuário do estado nutricional e da terapia nutricional adotada. Sarni, Munekata 2002. A desnutrição pode afetar adversamente a evolução clínica de pacientes hospitalizados, aumentando a incidência de infecções, doenças associadas e complicações pós-operatórias, prolongando o tempo de permanência e os custos hospitalares. Norma et al. 2008. A identificação da desnutrição constitui importante objetivo de atenção ao tratamento global do paciente internado. Um diagnóstico adequado é essencial para que a terapia nutricional individualizada seja iniciada o mais brevemente possível. Begueto et al. 2008. Estudo multicêntrico transversal foi realizado em hospitais em diferentes regiões geográficas do Brasil 2009 a 2011. Conforme a avaliação global subjetiva, AGS, a prevalência de úlcera por pressão, AP, foi de 16,9%, sendo que 52,4% dos pacientes avaliados estavam desnutridos. De acordo com esse estudo, a desnutrição é um dos fatores de risco mais importantes, associados com o desenvolvimento e a gravidade de AP em hospitais. O estudo revela ainda que os pacientes que estão desnutridos são mais propensos a desenvolver AP. Brito, Generoso, Correia 2013. Critérios para detectar o risco nutricional na admissão e durante a permanência no hospital são necessários e devem ser implementados nos procedimentos de rotina hospitalar, uma vez que a depressão nutricional pode ocorrer durante a internação. Por meio do estudo Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar, IBRANutri, foi possível detectar a progressão da desnutrição durante a internação hospitalar. De acordo com esse estudo, a desnutrição chegou a atingir 61,0% dos pacientes quando se prolongou por mais de 15 dias, sendo que na admissão acometia 31,8% destes indivíduos. Weitzberg, Caiafa, Correia 2001. A desnutrição em indivíduos internados é resultado de uma série de fatores, podendo estar associada à doença e/ou ao tratamento. O consumo alimentar inadequado é uma das principais causas e está relacionado com várias situações clínicas que podem causar perda de apetite ou dificultar a ingestão de alimentos, além de procedimentos de investigação e tratamento que demandam a necessidade de jejum e/ou alterações na composição da dieta. Detecção e intervenção inadequadas também podem resultar no agravamento do estado nutricional durante a internação. Aquino, Felipe 2012. Dessa forma, a melhor maneira para prevenir e tratar a desnutrição é pela implementação da terapia nutricional precoce, sugerida neste manual. 4 indicações, prescrições e atribuições. As atribuições gerais da MTN devem seguir recomendações contidas na Resolução RDC Anvisa número 63, de 6 de julho de 2000, e na Portaria número 272/MS-SNVS, de 8 de abril de 1998, ou em normas que venham a substituí-las. 4.1 Profissionais da equipe. Aos profissionais, de acordo com a disponibilidade, o treinamento e avaliação da MTN, sugere-se ao 4.1. Médico. A indicação e a prescrição médica da terapia nutricional interal e parenteral, TNEP. 4.1.2 Nutricionista. A avaliação do estado nutricional dos pacientes, das necessidades nutricionais, tanto para a nutrição interal, NE, quanto para a nutrição parenteral, NP, e pela prescrição dietética da terapia nutricional interal, TNE. 4.1.3 Enfermeiro. A prescrição, a administração e a atenção dos cuidados de enfermagem na TNE e administração da NP, observadas as recomendações das boas práticas da nutrição interal e parenteral. 4.1.4 Farmacêutico. A competência em adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, a NE industrializada, quando estas atribuições, por razões técnicas e ou operacionais, não forem da responsabilidade do nutricionista, bem como participar do sistema de garantia da qualidade. Orientar a administração de medicamentos por catéter de nutrição interal aos indivíduos sob TNE. Recomenda-se ainda, ao farmacêutico, a competência para realizar todas as operações inerentes à compra, ao desenvolvimento, à preparação, avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte da NP, atendendo às recomendações das boas práticas de preparo da nutrição parenteral, BPPNP.
conforme Portaria número 272-MS, SNVS, de 8 de abril de 1998. 4.2 Quanto às responsabilidades de outros profissionais relacionados à TN, sugere-se ao 4.2.1 Fonoaudiólogo. A avaliação, o diagnóstico e o tratamento fonoaudiológico das desfagias orofaríngeas, bem como o gerenciamento destas. O fonoaudiólogo, de acordo com sua competência técnica e legal, Conselho Regional 2008, poderá realizar a avaliação da deglutição por meio de exames específicos para decidir se a dieta oral será segura, definir ainda, com a MTN e a equipe de nutrição, a melhor consistência e o melhor fracionamento da dieta, além de todo o planejamento terapêutico para TN. É comum o uso de ferramentas específicas na avaliação do fonoterapeuta para auxiliar na programação da consistência. Cada equipe na sua unidade hospitalar deverá ter seu protocolo definido. A escala funcional oral Intact Scale FOIS é uma delas e, segundo o Consenso Brasileiro de Nutrição e Desfagia em Idosos Hospitalizados, de acordo com o grau de desfagia se define a melhor característica para a dieta oral. Crary, Mann, Groer, 2005. 4.2.2 Assistente social. Interagir com a MTN e orientar indivíduos sob cuidados de TN, cuidadores e familiares, auxiliando na identificação de recursos, dietas e insumos necessários, facilitando e orientando sobre o acesso a eles. 5 passos para a terapia nutricional. Os passos para a TN são: triagem nutricional, avaliação nutricional dos pacientes em risco nutricional ou desnutridos, cálculo das necessidades nutricionais, indicação da terapia nutricional a ser instituída, monitoramento, acompanhamento nutricional, aplicação dos indicadores de qualidade na terapia nutricional. 5.1 Triagem nutricional. O processo mais coerente da abordagem nutricional do indivíduo inicia-se com a triagem nutricional. A triagem nutricional deve ser de acordo com a rotina de cada estabelecimento de serviço ambulatorial ou hospitalar. A triagem nutricional tem como principal objetivo identificar fatores de risco para desnutrição, possibilitando intervenção nutricional precoce e melhor alocação de recursos. Beghetto et al. 2008. A European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, ISPEN, recomenda que todos os indivíduos admitidos na unidade hospitalar devem ser submetidos à triagem nutricional para identificar se há risco nutricional. Caso seja identificado o risco, deve ser feita avaliação nutricional mais detalhada, e medidas deverão ser tomadas para monitorar, organizar e implementar a terapia nutricional. Caso o paciente não apresente risco nutricional, deverão acontecer novas triagens durante a fase de tratamento do indivíduo. Segundo a Academy of Nutrition and Dietetics, END, a triagem nutricional é processo simples e rápido, que deve ser realizado na admissão para identificar indivíduos desnutridos ou em risco. Em 2003, a ISPEN publicou as diretrizes para a triagem de risco nutricional. As recomendações para indivíduos adultos na comunidade contemplam o instrumento Malnutrition Universal Screen Tool MASH e para aqueles em unidade de internação, a Nutritional Risk Screen, NRS 2002. Para indivíduos idosos, recomenda-se a mini avaliação nutricional Meng Gos Velas, Garri 1996. Em relação às variáveis dos instrumentos recomendados pela ISPEN Condru et al. 2003, algumas considerações são importantes. Em ambos os instrumentos é necessária a quantificação da perda de peso, total ou percentual, e há dificuldades na obtenção de dados relacionados ao peso na internação hospitalar, Aquino, Felipe 2012. Para crianças, Strong Kids, Screen Tool for Risk on Nutritional Status and Growth, Wisentruit et al. 2013. É método de triagem nutricional que possibilita mensurar o risco nutricional e determinar qual a intervenção a ser realizada na criança hospitalizada dependendo do score de risco. Outro método ainda em processo de validação é o Screen de Triagem Nutricional para Crianças Hospitalizadas, Serme, Gaudeluz, et al. 2000. Baseado no estado nutricional, presença de doença, presença de dor e ingestão alimentar inferior a 50% das necessidades. Classificação de acordo com o score. Baixo risco de desnutrição igual a 0, moderado igual a 1 a 2, alto igual a 3 a 5. Serme, Gaudeluz et al. 2000. 5.2 Avaliação nutricional.
Uma vez que a triagem tenha identificado o risco nutricional, o próximo passo é a realização da avaliação nutricional detalhada, para quantificar o problema. 5.3 Cálculo das necessidades nutricionais. Para o cálculo das necessidades nutricionais, é preciso considerar a idade, o estado nutricional do indivíduo, a enfermidade de base e o estado metabólico, assim como os sintomas presentes. 5.4 Indicação da terapia nutricional interal e parenteral. A indicação de nutrição interal, NE, deve estar associada ao funcionamento do trato gastrointestinal, TGI, mais ingestão via oral, IVO, insuficiente mais grau de desnutrição, catabolismo, percentual de perda de peso e presença de desfagia. Nutrição interal. Em geral, deve ser indicada para indivíduos com IVO menor que 60% da recomendação. Nutrição parenteral. Geralmente deve ser indicada quando a contraindicação absoluta para o uso do trato gastrointestinal, inacessível ou não funcional, como por exemplo, obstrução intestinal, síndrome de intestino curto, insuficiência intestinal, fístulas interocutâneas de alto débito. Quando o indivíduo apresentar desnutrição moderada ou grave e após 24 a 72 horas a oferta por via interal for insuficiente. 5.4. Algoritmos da TN. 5.5 Monitoramento, acompanhamento nutricional. As informações de todos os profissionais membros da equipe multiprofissional de terapia nutricional, EMTN, são fundamentais para a adequada monitorização e acompanhamento nutricional dos indivíduos hospitalizados enfermos. Por exemplo, paciente idoso com desfagia pode progredir para melhora da desfagia e aumento de IVO e/ou estado nutricional. Assim, o acompanhamento deve ser feito pela equipe, de forma que a comunicação esteja sempre presente. No quadro 1, tem-se sugestão para o acompanhamento ao paciente internado com indicação de terapia nutricional, TN. Quadro 1, fases de tratamento nutricional. Fase 1, período de estabilização. Desnutrição igual imunodeficiência. Nessa fase, o indivíduo não tolera grandes volumes, requer suplementação de micronutrientes, prevenir e tratar complicações metabólicas e eletrolíticas, corrigir deficiências específicas e iniciar alimentação. Importante estabilização clínica e metabólica. Fase 2, etapa de reabilitação. Paciente com estabilidade clínica. Terapia nutricional. Objetivo: recuperar o estado nutricional, alimentação adequada e estimulação motora e emocional. Essa é a fase em que o indivíduo está estável clinicamente e se inicia a fase anabólica. Portanto, é o momento de ofertar dieta hipercalórica e hiperproteica em casos de desnutrição. Orientar a alta com acompanhamento em 1 semana. Fase 3, segmento ambulatorial domiciliar. Prevenir recaídas e garantir a continuidade do tratamento. 5.FB Indicadores de qualidade em terapia nutricional, IQTN. O primeiro passo fundamental dentro da TN é a identificação dos indivíduos em risco nutricional. O objetivo deste indicador é conhecer a frequência da realização de triagem nutricional a partir do primeiro dia de hospitalização, até 48 horas. A meta é atingir, no mínimo, 80% em seu resultado. Esse valor pode ser atingido progressivamente, de acordo com o histórico do estabelecimento hospitalar de saúde. Outros IQTN devem ser usados levando em consideração as características e as necessidades dos indivíduos, que sejam relacionados a atributos de simplicidade, à objetividade e ao custo de aplicação, a fim de que as informações fornecidas possam, de fato, resultar em melhorias no serviço. Terapia nutricional em criança e em adolescente. Uma triagem. A triagem nutricional, logo nas primeiras horas de internação, torna-se importante, já que identifica os pacientes pediátricos em risco nutricional e proporciona intervenção precoce para a TN. A escolha do método de triagem nutricional deve ser de acordo com a avaliação da MTN. Entre os métodos utilizados, o Strong Kids, screen de triagem nutricional para crianças hospitalizadas, pode ser recomendado. Classificação quanto à faixa etária. Criança, de 0 a 9 anos de idade. 1. Adolescente, 10 a 19 anos de idade. O Strong Kids é composto por 4 itens. Avaliação clínica subjetiva, 1 ponto. A criança parece ter déficit nutricional, desnutrição, doença de alto risco ou cirurgia de grande porte. 2 pontos. Anorexia nervosa, queimaduras, displasia broncopulmonar,
doença celíaca ou crônica, cardíaca, hepática, renal, pancreatite, câncer, doença inflamatória intestinal DI, síndrome do intestino curto SIC, doença muscular ou metabólica, trauma, deficiência mental, fibrose cística, AIDS, etc. Ingestão nutricional e perdas nos últimos dias, 1 ponto. Diarreia, 5x dia, e ou vômitos, 3x dia. Diminuição da ingestão alimentar, dificuldade alimentar devido à dor, intervenção nutricional prévia, refere perda de peso ou ganho insuficiente, 1 ponto. Perda de peso ou não ganho em menor que 1 ano nas últimas semanas ou meses. 2. Avaliação nutricional. A avaliação nutricional objetiva deverá ser realizada nas crianças em risco nutricional. Deverão ser mesurados os dados de peso e a estatura, avaliados segundo as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde, OMS, 2006 e 2007, e classificados de acordo com os índices de peso, estatura, idade, IMC, idade e peso, idade. Os índices antropométricos mais amplamente usados, recomendados pela OMS e adotados. 3. Cálculo das necessidades nutricionais. 4. Indicação da TN. Em pediatria, a indicação de TN deve ser considerada na presença de um ou mais dos seguintes fatores de risco. Quadro. Indicação de terapia nutricional em pediatria. 1. Inadequado crescimento ou inadequado ganho de peso por mais de 1 mês, antes dos 2 anos de idade. 2. Perda de peso ou ausência de ganho de peso por mais de 3 meses após 2 anos de idade. 3. Alteração do peso, idade ou peso, estatura acima de 2 dp. 4. Dobra cutânea tricipital, DCT P5. 5. Ingestão oral menor que 80% das necessidades. 6. Tempo de ingestão alimentar que 4 horas, dia para crianças com incapacidade. 6.4.1 Terapia nutricional da criança com desnutrição. Em crianças recém-internadas após a estabilização hemodinâmica, hidroeletrolítica e ácido-básica, inicia-se a fase de estabilização da terapia nutricional. Nessa fase deverá ser diagnosticado e tratado hipoglicemia, hipotermia, PK, MG na desidratação e infecções. Intolerância ao chó, principalmente lactose. Sinais: diarreia, distensão abdominal, dermatite perianal, cólicas, acidose metabólica e pH fecal menor que 6. O excesso de calorias nessa fase pode acarretar overfeeding, consequentemente o aumento na retenção de CO2, esteatose hepática, hiperglicemia, diurese osmótica, desidratação, hipofosfatemia, hipertrigliceridemia e uremia e uma maior letalidade. Após a estabilização clínica verificada pela normalização da pressão arterial, da frequência cardíaca e respiratória, etc., é possível iniciar a fase de recuperação do estado nutricional. 7. Terapia nutricional em adulto e em idoso. 7.1 Triagem. A triagem nutricional em pacientes hospitalizados é recomendada com o objetivo de se detectar a presença de desnutrição e risco do desenvolvimento de desnutrição durante a internação hospitalar. De um modo geral, os métodos de triagem nutricional foram criados para identificar, em adultos ou em idosos, características relacionadas à deterioração do estado nutricional. Para indicar o método de triagem nutricional a ser utilizado, a MTN deve considerar o contexto no qual o paciente está inserido, além de aspectos como a natureza clínica, recursos humanos e capacidade instalada. Sugere-se que a equipe multiprofissional de terapia nutricional avalie e compare os métodos de triagem nutricional recomendados na literatura. O método escolhido deve ser validado em cada hospital que decidir implantar a triagem no momento da internação. Cada estabelecimento de saúde deve adotar um instrumento que melhor se adequar às características do serviço. 7.1.1 Métodos de triagem nutricional. A. Em adultos. Idade maior ou igual a 20 anos e menor que 60 anos de idade. NRS 2002. MAST 2000. NRS 2002. A Nutritional Risk Screen, NRS, pode ser aplicada em todas as condições clínicas. Foi desenvolvida para ser aplicada por diferentes profissionais. Se sim, continue e preencha a parte 2. Se não, reavalie o paciente semanalmente. Caso seja indicada a operação de grande porte, continue e preencha a parte 2, triagem final. A segunda parte da triagem leva em consideração alguns fatores importantes. Avalie a porcentagem de perda de peso em um período determinado.
Avalia a ingestão alimentar. Considera a gravidade da doença. Atenção! A NRS 2002 também pode ser utilizada em pacientes idosos. Conforme orientações da ferramenta, se o paciente com idade igual ou maior que 70 anos adicionar um ponto a mais no total. Risco nutricional é definido pelas condições nutricionais atuais e pelo risco de prejuízo destas condições devido às alterações causadas pelo estresse inflamatório e metabólico da condição clínica e/ou doença. MAST 2000. A Malnutrition Universal Screening Tool, MAST pode ser aplicada em pacientes adultos, idosos, gestantes e lactentes, em diversas situações clínicas. O rastreamento poderá ser repetido regularmente, uma vez que a condição clínica e os problemas nutricionais dos indivíduos podem alterar-se. É especialmente importante reavaliar os indivíduos em estado de risco na medida em que vão avançando nas instituições de cuidado. Quadro 10. MAST para adultos. Malnutrition Universal Screen para adultos. Detectar a desnutrição em pacientes hospitalizados, em domicílio ou em casas de repouso. Idosos, pacientes cirúrgicos, ortoédicos, que necessitam de cuidados intensivos, adaptada para gestantes e lactantes. 3 variáveis, IMC%pp, padrão alimentar, não ingestão alimentar maior que 5 dias. A partir da classificação de baixo, médio ou alto risco nutricional, um plano deve ser estabelecido para avaliação nutricional completa, implementação e acompanhamento nutricional. O folheto explicativo da MAST, que elucida a necessidade do rastreio nutricional e a forma como realizá-lo, pode ser acessado em http://www.bapen.org.uk/mustoolkit.html, fecha parênteses. A MAST é revista anualmente. B em idosos. Idade igual ou maior a 60 anos. MEN. A MEN Mini Avaliação Nutricional, forma reduzida tem sensibilidade, especificidade e acurácia na identificação de risco nutricional em idosos. É método de triagem sensível para identificar risco nutricional e desnutrição em estágio inicial, uma vez que inclui aspectos físicos e mentais que afetam o estado nutricional do idoso, além de aspectos dietéticos. Aguilar Nascimento, 2011. 7.2 Avaliação nutricional. Uma vez que a triagem tenha identificado o risco nutricional, o próximo passo é a realização de avaliação nutricional detalhada. A avaliação nutricional é realizada por meio de métodos subjetivos e objetivos que incluem elementos da história global, antropométrica, laboratorial e de exame físico do indivíduo. 7.2.1 Avaliação global subjetiva, AGS. A AGS é método clínico que avalia o estado nutricional baseado em características da história e exame físico do paciente. É composta por anamnese, que engloba aspectos da história nutricional como perda de peso recente, alteração na ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais e exame físico simplificado para aspectos nutricionais. É técnica eficiente, rápida, prática de baixo custo, não invasiva e que não demanda o uso de aparelhos, além de ter sensibilidade e especificidade apropriadas. Após história clínica mais dados do exame físico, o paciente poderá ser classificado em 3 categorias de estado nutricional, segundo a AGS, são elas: A. Bem nutrido. B. Suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido. C. Gravemente desnutrido. 7.2.2 Avaliação antropométrica. Considerações sobre o peso. Peso atual para A. Peso habitual, pH. Peso ideal, π. A variação de peso em relação ao habitual é o índice mais importante. O peso atual é aferido no momento da avaliação nutricional e o habitual é aquele que o indivíduo costumava apresentar. O acúmulo perceptível de líquido corporal extracelular deve ser observado por meio da presença de edema e ascite. Para indivíduos que possuem algum membro corporal amputado e são impossibilitados de manter-se em pé, deve-se desconsiderar a parte amputada para cálculo de peso corporal corrigido e do IMC corrigido. Christie et al., 2011. Para indivíduos obesos, pode-se utilizar o peso ajustado ou corrigido para estimar as necessidades nutricionais. Frankenfield et al., 2003. Cálculo da perda de peso, pp. % da pp igual peso habitual. Peso atual, x100 dividido por peso habitual. A em adultos. Além da AGS, caso seja possível realizar avaliação antropométrica. Peso, altura, índice de massa corporal,
IMC dobra cutânea tricipital, DCT, circunferência do braço, CB, e circunferência muscular do braço, CMB, especialmente para melhor acompanhar a terapia nutricional, TN, uma vez que, com o aumento da epidemia da obesidade mundial, os parâmetros antropométricos podem estar dentro dos limites da normalidade, ainda que o estado nutricional esteja comprometido. Outra maneira simples e complementar para avaliação do estado nutricional e acompanhar a eficácia da TN indicada é a aferição da força máxima voluntária de preensão, manual ou dinamometria. A dinamometria é reconhecida como instrumento útil de avaliação funcional e é usada como sensível indicador de alteração do estado nutricional em curto prazo, descrita como um dos mais sensíveis testes funcionais indicadores de depressão proteica e usada como um indicador funcional de desnutrição. Cálculo do índice de massa corporal, IMC. IMC igual peso, quilograma dividido por altura sobrescrito 2, m. Quadro 13, classificação do índice de massa corporal, IMC em quilograma, m sobrescrito 2 para adultos. Pontos de corte, classificação do estado nutricional. Menor que 16 magreza grau terceiro. Menor ou igual a 16, menor que 17 kg, m sobrescrito 2 magreza grau segundo. Menor ou igual a 17, menor que 18,5 kg, m sobrescrito 2 magreza grau I. 18,5, 24,9 kg, m sobrescrito 2, peso normal. 25, 29,9 kg, m sobrescrito 2 sobrepeso. 30, 34,9 kg, m sobrescrito 2 obesidade grau I. 35, 39,9 kg, m sobrescrito 2 obesidade grau segundo. Menor ou igual a 40 kg, m sobrescrito 2 obesidade grau terceiro. Para complemento aos demais parâmetros de avaliação e determinação de diagnóstico nutricional, sugere-se usar a classificação determinada por Frisancho, 1990, para indivíduos com idade até 59 anos. B em idosos. No idoso, atualmente, usa-se parâmetros específicos para esta população com classificação mais adequada à condição física. IMC segundo classificação OPAS, circunferência panturrilha, CP, circunferência do braço, CB, mais dobra cutânea tricipital, DCT, mais circunferência muscular do braço, CMB, utilizando referência em Anis terceira. Circunferência panturrilha, sensível para avaliação milímetro. Pontos de corte. Maior que 31 cm, eutrofia. Menor que 31 cm, marcador para desnutrição. Quadro 14, classificação do índice de massa corporal, IMC em quilograma, m sobrescrito 2. IMC quilograma, m sobrescrito 2 classificação. Menor que 23 baixo peso. 23, 28 adequado ou eutrófico. 28, 30 sobrepeso. Maior que 30 obesidade. 7.3 Cálculo das necessidades nutricionais. O método considerado seguro para cálculo das necessidades calóricas em adultos e em idosos é a calorimetria indireta. Na impossibilidade de utilização de um calorímetro, recomenda-se estimar as calorias pela regra de bolso, ou seja, calorias por quilo de peso corporal atual. 7.3.1 Calorias por quilo de peso corporal, regra de bolso. Para pacientes críticos, recomenda-se 20 a 25 quilograma dia. E para pacientes adultos sem enfermidade grave, 25 a 35 quilograma dia, ISPA em 2006 e DITA em 2011. 8 Informações do prontuário e orientação nutricional na alta hospitalar. 8.1 Prontuário do paciente. Recomenda-se o uso de prontuário único para cada paciente, devidamente ordenados no serviço de arquivo médico, que inclua todos os atendimentos com paciente, contendo as informações completas do quadro clínico e sua evolução, escritas, de forma clara e precisa, datada e assinada pelo profissional responsável pelo atendimento. Informações indispensáveis e mínimas do prontuário. A. Identificação do paciente. B. Histórico clínico. C. Triagem, avaliação e diagnóstico nutricional. D. Indicação e acompanhamento nutricional. E programação de orientação nutricional na alta hospitalar, com indicação das necessidades nutricionais, características gerais da fórmula e forma de administração. F. Descrição do ato cirúrgico ou procedimento endoscópico quando for o caso. G. Descrição da evolução diariamente.
H. Sumário da alta hospitalar contendo o registro da orientação de alta para o paciente sobre os procedimentos da terapia nutricional no domicílio. I. Evolução ambulatorial. 8.2 Programação de orientação nutricional na alta hospitalar. A programação de alta hospitalar dos indivíduos com terapia nutricional deve contemplar a orientação sobre a transição do ambiente hospitalar para o domicílio. O preenchimento das fichas de alta hospitalar deve ser realizado, preferencialmente com antecedência de 24 horas, para organizar a ida do usuário ao domicílio, reorientar o cuidador, responsável e conferir as boas práticas de terapia nutricional. A MTN ou coordenador clínico deve determinar as diretrizes para a terapia nutricional interal no domicílio (TNED) ou para terapia nutricional parenteral no domicílio (TNPD) antes da alta hospitalar e transferência do paciente. Indivíduos em nutrição interal por sonda deverão ser orientados sobre a melhor forma de administração da dieta no domicílio, o que contemplará via gravitacional em gotas, preferencialmente de forma intermitente, ou por administração em bolus com seringa. O tempo para que esta orientação nutricional ocorra, preferencialmente, é de até 72 horas de antecedência. Indivíduos em nutrição interal por sonda, que tenham medicamentos prescritos para serem administrados por meio do catéter de nutrição interal, deverão receber orientação do profissional farmacêutico da MTN. A unidade hospitalar deve realizar alta programada, sendo importante o preenchimento das fichas de alta hospitalar e de encaminhamento com antecedência de 24 horas. Encaminhar a guia de contrarreferência para organizar a ida do usuário para o domicílio, reorientar o cuidador, responsável e conferir as boas práticas de TN. A MTN deverá comunicar os familiares ou cuidador sobre a alta hospitalar e orientar os cuidados necessários. Os cuidados em TN no domicílio podem ser vistos em http://189.128.128.100/dab/docs/ e portal dab/publicações /caderno sublinhado atenção sublinhado domiciliar sublinhado volume 3.pdf. Anexos. Anexo A. Características das fórmulas nutricionais. Recomenda-se que as formulações sejam pré-qualificadas de forma a atender às diferentes realidades locorregionais, podendo ser a forma de apresentação em pó ou líquida, em litro ou quilograma, devendo conter no descritivo, quando necessário, a forma de apresentação da embalagem. Em adulto. A nome genérico. Nutrição interal polimérica para adultos, isenta de sacarose, lactose e glúten com fibra em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia ou oral. Indicações: pacientes com necessidade de terapia nutricional interal, sem disfunções digestivas e absortivas. B. Nome genérico: nutrição interal polimérica para adultos, isenta de sacarose, lactose e glúten, sem fibra, em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia ou oral. Indicações: pacientes com necessidade de terapia nutricional interal, sem disfunções digestivas e absortivas. C. Nome genérico: nutrição interal oligomérica para adultos, isenta de lactose e glúten em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia ou oral. Indicações: pacientes com necessidade de terapia nutricional interal com distúrbios absortivos. 2. Em pediatria. A. Nome genérico: nutrição interal polimérica para crianças, isenta de sacarose, lactose e glúten com fibra em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia ou oral. Indicações: crianças com necessidade de terapia nutricional interal, sem disfunções digestivas e absortivas. B. Nome genérico: nutrição interal polimérica para crianças, isenta de sacarose, lactose e glúten, sem fibra, em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia ou oral. Indicações: crianças com necessidade de terapia nutricional interal, sem disfunções digestivas e absortivas.
C. Nome genérico: nutrição interal oligomérica para crianças, isenta de lactose e glúten em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia ou oral. Indicações: crianças com necessidade de terapia nutricional interal com distúrbios absortivos. D. Nome genérico: fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada para crianças, isenta de sacarose, lactose e glúten em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia. Indicações: crianças com necessidade de terapia nutricional interal com distúrbios absortivos ou alergia alimentar. E nome genérico: fórmula infantil elementar, à base de aminoácidos para crianças, isenta de lactose, sacarose e glúten em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia. Indicações: crianças com necessidade de terapia nutricional interal com distúrbios absortivos ou alergia alimentar. F. Nome genérico: fórmula infantil polimérica, à base de proteína isolada de soja, para crianças, isenta lactose e glúten em pó líquido. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia. Indicações: crianças com necessidade de terapia nutricional interal com distúrbios absortivos ou alergia alimentar. G. Nome genérico: fórmula infantil para lactentes polimérica, isenta de sacarose e glúten em pó. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia. Indicações: lactentes com necessidade de terapia nutricional interal. H. Nome genérico: fórmula infantil de segmento polimérica para crianças de 6 a 12 meses, isenta de sacarose e glúten em pó. Vias de administração: sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, gastrostomia, jejunostomia. Indicações: lactentes com necessidade de terapia nutricional interal. 3. Características de módulos nutricionais industrializados. Considerando as particularidades de certos indivíduos com necessidades especiais, como, por exemplo, fórmula hipercalórica e ou hiperproteica, módulos nutricionais industrializados poderão ser acrescidos às fórmulas interais. A. Módulo de carboidrato. B. Módulo de proteína. C. Módulo lipídico. D. Módulo de fibras solúveis.